Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos de um assunto extremamente importante. Quando enchentes invadem casas, quando deslizamentos ameaçam famílias, quando tempestades violentas deixam em alerta toda uma cidade, existe um trabalho extremamente silencioso e importante. Hoje vamos conversar com um profissional que dedicou toda a sua carreira a esse trabalho. A prevenção, o planejamento e as respostas a essas situações de riscos. Subtenente da Polícia Militar, coordenador municipal da Defesa Civil, esteve presente em várias situações de atendimentos a tragédias e também especialistas em segurança pública e privada. Subtenente José Carlos Antunes, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Gil, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a TV Cidade. Obrigado pelo convite, direção da emissora. Estamos aqui para bater aquele papo interessante sobre defesa civil, que a gente puder falar de alerta para a população, que nos assiste, em situações de risco, como se deve agir, uma participação que a gente teve em certos locais aí que teve catástrofe muito forte no Brasil. Aquilo que você me perguntar, Gil, a gente está pronto para responder. Tá certo. Vamos entender como funciona esse trabalho que se resume em duas palavras: salvar vidas. É extremamente importante. Zé Carlos, o que motivou a entrar dentro desse cenário e como que a sua formação te levou a contribuir para esse trabalho? Hoje a Polícia Militar ela tem dentro do governo do Estado a Casa Civil que mexe diretamente com a Defesa Civil. E lá é composto, a maioria são policiais militares. Tem de todos o ramo, mas a maioria são policiais militares. E a gente sempre teve um olhar para a Defesa Civil. Aí com a minha reforma, Gil, eu acabei abraçando aqui a Defesa Civil de Taubaté. A gente iniciou um trabalho pela Defesa Civil de Taubaté, a gente tinha um conhecimento assim não profundo. Hoje a gente pode falar que a gente estudou muito, então conhece um pouco bem da Defesa Civil, mas na época era um conhecimento meio relativo, mas a gente procurou conhecimento, buscar aprender junto como que funciona a Defesa Civil, e era uma coisa que eu sempre acompanhei em São Paulo, que eu fazia patrulhamento lá. Então na área de São Paulo existem muitos problemas com relação, principalmente à época de chuva, com relação à Defesa Civil. E aí é um tema muito apaixonante, um tema muito agradável de trabalhar. Eu me identifiquei muito e posso falar para você que sou um cara que estudo muito sobre defesa civil. Ricardo, qual que é o verdadeiro papel da instituição? Porque a maioria das pessoas conhecem a defesa civil apenas na hora da tragédia. Perfeito. A defesa civil ela tem que trabalhar na prevenção. Então, todo o nosso estudo da cidade é justamente para evitar enchente, evitar o incêndio, evitar que os grandes problemas de uma cidade ele venham a acontecer. O incêndio é lógico, além de você maltratar a fauna, a flora, você também tem as pessoas que têm problema de respiração, então você tem que combater aquela fumaça que para uns não quer dizer nada, mas para outros pode levar até a morte. Nós tivemos aqui, Gil, em Taubaté, um acidente aí com um incêndio florestal de vegetação que pegou ali o Asilo São Francisco. Foram muitas horas de trabalho lá, tivemos que remover todos os velhinhos de uma ala, até acamados, porque a fumaça poderia intoxicar e levar à morte. Então é um trabalho de prevenção para que se evite. Na correção, quando a gente tem que trabalhar no combate juntamente com o Corpo de Bombeiro. A Defesa Civil é uma coordenação, então quando o bombeiro chega, a lei diz que eles assumem a ocorrência e nós passamos a ser apoio deles. Então toda a parte de logística fica com a gente e a parte de combate com eles. Lógico que a gente tem treinamento, então em alguns casos a gente atua junto. E depois a recuperação é nossa, é do município que você está inserido, recuperar toda aquela área. Então é isso aí, a nossa missão principal é preservar a vida. Então, primeiro é a vida humana, a vida dos animais,
e depois o patrimônio, né? Vida humana, vida dos animais, o meio ambiente, que aí encaixa animais, é porque tem uma diferenciação. Quando esse incêndio ele é na floresta, então a gente precisa combater o quanto antes por causa dos animais que tem lá, que é é um sentimento assim muito triste quando você vê. Então você tem que trabalhar. E quando eu falo vida de animais, o exemplo é os resgates mesmo, como a gente viu de barco, de lama, então esse é o resgate. O meio ambiente e o patrimônio também, né? Uma árvore que possa vir cair em cima de uma casa, tombar sobre uma rede elétrica, cair atravessando uma rua, isso também é dever da Defesa Civil intervir e mitigar aquele risco. Porque na realidade o trabalho ele se divide, por exemplo, em prevenção, planejamento, para que se chegue a uma resposta naquele momento crucial ali. Perfeito, Gil. Eu estou atuando hoje em Campos do Jordão e lá nós estamos com um trabalho que, pra você ter uma ideia, em 2000 houve uma tragédia muito grande lá, morreram bastante gente lá, deslizou muita terra, então houve uma recomendação do Ministério Público para que se cortasse a água encanada do povo lá. Né? Quem tinha permaneceu, quem não tinha mandou cortar e um erro até achar que esse aí é um problema que fez deslizar o morro. Não foi, foi chuva. Então a gente entrou nesse cenário, a gente trabalhou muito essa questão e agora, depois de 26 anos, nós estamos de novo ligando água para as pessoas lá num trabalho que a gente foi a campo, colheu todas as informações, não acabou ainda porque nós temos lá uma área de risco muito grande, Campos do Jordão tem muita encosta, morro, então realmente demanda muita atenção para um serviço desse, né? Mas é assim, a gente trabalha indo no local, fazendo estudo no local, preparando o local. Recentemente, sexta-feira, nós terminamos um curso lá de NUPDEC, né, que é o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, dentro do bairro Vila Santo Antônio, que é um dos bairros mais afetados, caso venha acontecer um período chuvoso, é o que mais demanda a atenção da gente, porque é o bairro mais populoso que tem numa área de risco. Então a gente trabalha nessa condição. Nós temos que trabalhar na preparação sempre, né, no planejamento sempre, para que a gente não seja pego de surpresa. Nós temos uma resposta muito boa do morro lá. Nós tivemos duas chuvas nesse início de ano, uma de 85 milímetros e uma outra de 92 milímetros, que a parte de encosta respondeu muito bem, não deslizou. Teve pequenos deslizamentos que para nós completamente superaram. E acharcou e inundou a avenida principal. Então, assim, a gente conseguiu resolver um problema grande de estrutura de morro, mas causamos outro, né? Que a todo o volume daquela água ele desce. E aí embaixo não está suportando, precisamos também reestruturar. Então, novo estudo. A gente contratou o IPT, um investimento lá de R$1.300.000, para um novo estudo geológico e hidrológico, para que a gente possa também partir para novas operações aí, junto com o prefeito da cidade, o prefeito Caê, que até um cara espetacular, muito bom, trabalhador. O cara é daqueles que arregaça a manga e o povo se deu bem lá. Zé Carlos, como é que funciona o trabalho de prevenção, por exemplo, ao longo do ano? Porque vocês trabalham justamente junto com o serviço de meteorologia, é Perfeito. Isso? Como é que funciona ao longo do ano esse trabalho de prevenção? Então, Gil, a meteorologia, nós estamos passando um momento muito difícil em termos de meteorologia, né? Nós temos adventos climáticos hoje em dia que está muito difícil de perceber. Exemplo, nós estamos com o Super El Niño até dezembro. Nós estamos na época de frio, não é mais chover. Campos do Jordão chovendo, Taubaté chovendo. O frio, e assim, a gente não consegue calcular. Campos do Jordão também, nós estamos sofrendo de algumas situações lá, apesar do CEMADEM, deles ter todo um conjunto, radar meteorológico, investimento muito alto em tecnologia, nós sofremos lá pelo menos uns 4 episódios esse ano, que se formou uma nuvem e desceu. A chuva muito forte. Ninguém pegou. Inclusive nós que estamos lá trabalhando, monitorando, vendo, a gente só sentiu o efeito. Falou, cara, essa chuva vai descer. E não deu tempo nenhum tipo de radar meteorológico pegar aquilo lá. Isso é a mudança climática que vem se falando, que ela está acontecendo. Existia um estudo que falava que até 2030
começava até 2030, a partir de 2030, esses eventos a gente ia sentir mais, que já se esgotou, ele já está atual. E em alguns casos a gente sem previsão, você não consegue prever. Mais um abacaxi para a gente ir lá, nós instalamos a sirene. Em 2 casos lá, teve alagamento e a gente não conseguiu acionar a sirene. Por quê? Porque não tinha previsão, não tinha como a gente trabalhar essa situação da sirene, porque não tinha como. Surgiu e desceu. Então, por mais que você tenha tecnologia, nada substitui o homem, ainda precisa da visão do homem, mas nós estamos vivendo um momento de estudo. Então, algumas coisas que a previsão, a tecnologia, ela erra no sentido de que nós estamos também aprendendo ainda qual é o comportamento do clima. Então, realmente é um trabalho fascinante, bonito, mas nós trabalhamos linkado com o CEMADEI. Nosso registro oficial, CEMADEI. Zé Carlos, dentro do que você falou, hoje você não pode comparar, por exemplo, a época atual em termos de natureza há 40 anos atrás, porque a natureza ela mudou muito, as previsões, às vezes os próprios meteorologistas ficam com dificuldades, como você mesmo falou, de prever alguma coisa. A natureza está respondendo o que foi dado para ela ao longo desses 40, 50 anos? Esse é um assunto que diverge muito, né, Gil? Existem pessoas que falam que o homem está destruindo o planeta, e existem estudiosos, pessoas não estudiosas, né, que falam que isso é um movimento normal dentro do sistema, que são as mudanças que ao longo dos anos são promovidas aí pela própria natureza. Eu sei que realmente, né, eu lembro quando eu era menino, a gente saía, a gente sabia o tempo que ia chover. As estações eram perfeitas. As estações eram perfeitas. Hoje não tem mais. Hoje, há alguns anos, a gente já fala que no mesmo dia já dão as 4 estações do ano. Mas é assim, eu acredito sim que nós, como ser humano, aí a gente tem que ter uma preocupação muito grande de tudo aquilo que a gente entende que é nocivo ao meio ambiente, a gente procurar eliminar e não ter isso aí, porque nós estamos destruindo aquilo que é nosso. Zé Carlos, quais seriam os principais riscos enfrentados, por exemplo, pelos municípios aqui da nossa região? Assim, o nosso município aqui, Taubaté, nosso município, o maior risco nosso é que nós temos vários rios que atravessam a cidade. E nós temos uma condução de água aqui muito antiga, né? Cerca de 35 a 40 anos que se fez isso aí. E ao longo do tempo, a nossa manutenção ela sempre é preventiva, ela é sempre corretiva, né? Aconteceu o problema, você vai lá e tampa e aquilo ali. Só que esse material todo que está lá embaixo já tem que fazer toda essa correção de novo. Então eu acho que o maior risco nosso aqui, na nossa região, são 2. O período de chuva que Taubaté já ficou bem claro, né? Aquela região onde eu moro ali, que é o Bosque da Saúde, a Dutra enche de água ali. E eu acho que o predominante aqui em Taubaté ainda é o incêndio em vegetação. Eu acho que a população aqui deveria ajudar muito mais desse período até outubro, não atear nenhum tipo de fogo. Não fazer porque perde o controle e a pessoa sofre muito. Ricardo, como é que é feito, por exemplo, a coordenação entre Defesa Civil, Prefeitura e bombeiros durante um momento difícil, de tragédia, por exemplo? Olha, o bombeiro é um espetáculo trabalhar com bombeiro, né? Não estou puxando o saco não, mas os caras são profissionais, são técnicos, e a prefeitura, através da Defesa Civil, né, que é um órgão da prefeitura, a gente tem que manter sempre esse bom relacionamento. A Defesa Civil é um órgão, como a gente diz, que é coordenadoria. Então, dentro do necessário para uma crise, vou te dar um exemplo. Nós tivemos aqui a vizinha São Luís Paraitinga, Natividade da Serra, um episódio recente, teve um deslizamento lá que morreu um senhor. Então, o que a gente faz? A gente se coloca à disposição. Então, o município ele entra com toda a logística lá, o que o bombeiro precisar, porque às vezes precisa de uma britadeira, um rompedor lá, a gasolina. Não pode ser elétrico, não chega. Você tem que ter um daquele lá que a prefeitura vai lá e faz essa logística. O bombeiro não tem, a gente vai e oferta. Então, esse trabalho, prefeitura, bombeiro e defesa civil, ele é muito fácil realmente de se realizar. Todo mundo entende a sua tarefa, todo mundo está à disposição para poder ajudar. Então é um trabalho muito gostoso de fazer
apesar de ter ocorrido o pior ali, né? Às vezes você não consegue salvar a pessoa, é o caso que aconteceu, então, infelizmente você não consegue, mas o trabalho em si, que demanda muitas horas de serviço, a gente tem um bom relacionamento. Tivemos agora há pouco, semana passada, um incêndio muito forte lá em Campos do Jordão, subterrâneo. Um incêndio subterrâneo. Então, é assim, o bombeiro ficou lá 9 horas trabalhando, nós apoiando, caminhão, retroescavadeira, equipe para poder, caso fosse necessário, revezar. Esse trabalho é muito bem feito, é muito fácil de fazer pelo profissionalismo que todos já atingiu. Zé Carlos, nós temos aqui em nossa cidade, aqui em Taubaté, alguns pontos específicos. Quando chove muito forte, esses pontos são alagados. Esse trabalho é só da prefeitura ou existe, por exemplo, a interferência da Defesa Civil justamente nesses locais, para que possa ter uma prevenção? Esse é trabalho bem claro da Defesa Civil. O pessoal tem que sair a campo, tem que vistoriar. Nós tivemos um episódio ali da Jardim Santa Teresa, né, que o rio, em tese, a canaleta do rio entupiu, subiu a água. Então é um trabalho preventivo que tem que ser feito, tem que correr, nós temos que correr os nossos rios, nós temos que acompanhar, ver, fazer, propor a limpeza. A Defesa Civil não faz, mas tem que propor a limpeza para o Departamento de Serviço Urbano. A fiscalização e a visita técnica é o tempo todo, não pode parar. Quando para, dá errado. Por exemplo, Taubaté, na minha opinião, já passou da hora de ter sirene alertando o povo que pode ocorrer alagamento, né? Principalmente na beira da Dutra, que é feio. Eu moro ali, eu já vi 2 vezes ali, é complicado. Então, todas as áreas de túnel nossa, ela enche de água. Poderia ter o equipamento ali disparando para o povo não acessar mais. A própria Defesa Civil fazer um trabalho para que, tá chovendo, já parar em ponto estratégico, que isso aqui vai dar problema aqui. E já orientar o trânsito, desviar junto com o Departamento de Trânsito, né? Envolver todo mundo nesse episódio. Hoje está propenso. Já põe todo mundo em alerta se precisar, que a gente fala o QAP, né? Já põe todo mundo no QAP. Se precisar, aciona, todo mundo já tem que saber para onde ir. Isso é treinar, isso é investir mais em treinamento e deixar as equipes preparadas para a resposta. Carlos, a tecnologia tem auxiliado a Defesa Civil em questão de prevenção de acidentes? Sim. Nós tivemos uma matéria muito boa feita numa rede de televisão aí que mostrou que quando a pessoa segue a orientação, hoje a Defesa Civil do Estado, independente do aparelho que você tiver, operadora, se for estrangeiro, estiver visitando o país, se for acontecer um episódio de chuva muito forte, ou um evento muito forte numa região, eles disparam, vai chegar no seu celular. O que o brasileiro não tem ainda, isso é uma questão que a gente tem que trabalhar muito. O brasileiro não tem ainda é pegar aquela informação e acreditar nela. Porque você pode disparar e pode não acontecer. Legal, ainda bem que não aconteceu, né, meu? Ainda bem que aquilo ali não surtiu efeito. Mas você tem que sair para o local seguro, porque se acontecer, é o que está te alertando, né? Você tem que acreditar nos que a gente tem hoje, que a gente está acabando de falar, na tecnologia. É muito investimento para te dar uma informação e você simplesmente desprezar. Então, quando a Defesa Civil chegou no seu telefone que aquela região tem problema, sai dali e procura um local seguro. Então a tecnologia ajuda, já ajudou, já salvou vidas. Então tem sim, tem resultado muito bom aí quando a pessoa obedeceu o sinal que foi dado. Zé Carlos, quase todos os dias a meteorologia, os cientistas estão falando a chegada do El Niño. Agora em novembro, então, questão de previsão de enchentes secas no Nordeste e aqui no Sudeste também vários locais de chuva, de enchentes. A Defesa Civil já está preparada para isso, já está prevendo, já se fortalecendo para evitar, para atuar? Já. Nós já tivemos uma primeira reunião envolvendo todas as cidades, né, junto com a Defesa Civil do Estado, justamente já orientando algumas situações com relação ao El Niño. É difícil saber a intensidade disso aí, mas a gente tem que estar preparado. É difícil saber a intensidade, porque
São previsões, ela pode se confirmar ou não. A tendência é que se confirme sim. Então nós temos que estar preparado, muito sol, né? Então hidratação o tempo todo, muita chuva, então o cuidado que se tem que ter. Então assim, quando a gente participou da reunião, o cabelo meu ficou tudo em pé, né? Porque a gente está trabalhando numa área que, pelo amor de Deus, se vier essa chuva toda com a intensidade que eles falaram que possa vir, nós vamos ter problema. A Defesa Civil do Estado, de uma maneira geral, Campos do Jordão, São Sebastião, algumas áreas do Estado, principalmente a nossa região aqui, infelizmente existe uma teoria lá que é assim, ó, alguma coisa vai acontecer, a gente só não sabe o local. Então, realmente, a gente tem que trabalhar muito. É intenso, né? Esse trabalho da prevenção, porque realmente as pessoas às vezes não têm noção do que é uma chuva de 30 milímetros, 60, 80. Ubatuba choveu 600 milímetros, São Sebastião 600 milímetros. Quer dizer, você não é muita água num período, num espaço curto. Que se você, a gente estava fazendo uma conta, São Sebastião, por exemplo, quando houve a queda, né, da barreira lá que vitimou um monte de gente, choveu acho que 300 ou 400 e poucos bilhões de água, de litro de água. Nós estamos falando em bilhões de litros de água. Então, a pessoa tem que... por isso que eu falo, a prevenção e o estudo e a informação, nós temos que fazer chegar. Lá em Campos do Jordão, nós estamos fazendo isso. Nós estamos indo às comunidades, né? Iniciamos um trabalho, iniciamos um trabalho lá, de ir em toda Campos do Jordão, na área mais longe, para levar informação, para levar conhecimento, para que eles façam parte da Defesa Civil. Porque a gente tem que cuidar do que é nosso, né? Então, eles que você está se referindo é a população? A população. Ela tem que pôr na cabeça dela que o local mais seguro que ela tem para morar é a sua residência. Então ela tem que ajudar a transformar aquele local mais seguro. Então a gente leva informação, leva conhecimento, né, para eles. Lógico que não vai sair ninguém formado em defesa civil lá, mas sabendo avaliar risco, tem que saber. Carlos, qual foi a situação mais complexa que você já participou em atendimento a tragédias? Foi Canoas, Rio Grande do Sul. Canoas, 2024? Isso. Canoas foi até interessante, né? Assim que aconteceu aquilo lá, a gente montou uma força-tarefa, na época que era o prefeito Saldo, ele autorizou de pronto. E nós levamos para Canoas 52 profissionais lá, 52. Aí foi um sucesso lá, porque a gente estava... uma cidade, imagine, de 415 mil habitantes, que pelo menos 60% dela foi comprometida. Então nós fomos para um bairro chamado Rio Branco, e nesse bairro, todas as missões que ia fazer nesse bairro eram de barco. Então fizemos mais de 500 missões lá. Inclusive o pessoal que está nos assistindo aí, eles trabalharam muito lá, né? Oliveira, Ávila, nossa, se for falar, tem uma galera muito boa, Sassá, Cocielo, nossa senhora, nós trabalhamos muito naquele local e foi o local assim, que mais chamou a atenção, porque nós enfrentamos tiro, os caras estavam roubando, nós enfrentamos tiro. Impressionante. Infelizmente, a gente estava conversando com o dono de restaurante, o restaurante dele só aparecia a janela. Quando ele voltou lá para dentro, tinham roubado tudo, furtado tudo que era do carro. Quer dizer, dentro de uma situação tão ruim, né? E ainda as pessoas furtando, quem já está praticamente perdeu tudo. Então Canoas foi um exemplo muito grande, né? A enchente teve local que chegou até 30 metros de altura. Você já vê o tamanho da encrenca que é. Então, mas nós trabalhamos muito, lá teve frio, teve chuva, teve sol, e nós não paramos lá, né? A gente só deixava de atuar lá quando realmente chegava no limite e do perigo também, porque realmente tinha hora que você lançava o barco e você ouvia tiro. Você não sabia se era a pessoa se defendendo de alguma coisa, tinha roubo, então você não sabia se mandava também a equipe para dentro. E teve missão que a gente teve que fazer no risco mesmo, sabe? Nós precisamos... Teve uma que chamou a atenção, Gil. Teve um moleque, um menino, e ele tem autismo, né? E ele precisava do remédio dele que estava no apartamento dele. CDHU, mais ou menos assim, que nem o nosso. E,
Cara, a gente subiu, o barqueiro nosso lá tocando o barco e o outro gritando, ó, Defesa Civil. E o cara falando, não tem polícia aí não, né? Não tem polícia aí não. Aí foi indo, foi chegando. Então é assim, para buscar o remédio do menino que precisava. O cara perdeu tudo, não tinha dinheiro para nada. Então tinha que ir lá. A gente via muita missão buscando animais e tal, mas o nosso era o foco sempre vai ser a pessoa primeiro. Então se o remédio do cara é importante para o filho dele, a gente foi buscar. Uma outra que chamou muita atenção também, de um menino especial, o pai tinha comprado uma caixinha, aquelas JBL, uma caixinha de som. Mas isso tranquilizava muito o menino. Pô, quando a gente foi lá no apartamento, ele não acreditou que a gente ia buscar. E nós fomos. Quando achou a caixinha que ele pôde, o cara não parava de chorar, gente. Então, o que para nós não é nada, pro cara é muito, né? Então a gente tem várias lições. Achou corpo, achou animais, mas Rio Grande do Sul é o exemplo que a gente vai levar para a vida. Sistemas de monitoramento, por exemplo, e alerta por celular, tem funcionado? Gil, nós temos, como eu falei para você, nós temos, falar em Campos do Jordão, não posso falar na região toda, mas nós tivemos esses episódios aí que fugiu, ninguém tinha conhecimento, né? A gente alertou a Defesa Civil do Estado para ver se consegue, então é matéria de estudo mesmo, ver se consegue algum jeito, porque nós tivemos a chuva lá de 85 e 92 milímetros. Quando eles nos avisaram, já tinha passado 40 minutos. Já estava cheio. Né? Dá para jogar a responsabilidade em cima da Defesa Civil e da tecnologia? Não, porque lá nós estamos sofrendo um fenômeno meio diferente. Mas funciona assim. Eu não sei se lá por causa de ser zona de convergência, né? O ar quente com o ar frio, daí se condensa e vem muito rápido. Não sei se Campos do Jordão vai estar um pouco fora da curva, mas geralmente funciona assim. Ele chega, dá tempo da gente distribuir para o povo. Nós fazemos um monitoramento no município, então independente da Defesa Civil do Estado lançar ou não, a gente vai orientando os presidentes de associações de bairro, a gente faz também o monitoramento nosso lá. Zé Carlos, ao longo desses anos você tem enfrentado situações difíceis, cenas fortes entre deslizamentos, enchentes, perda de vidas. Qual foi a lição que você aprendeu? Qual o aprendizado? O aprendizado, Gil, assim, a gente que sempre trabalhou em função do povo. Então, a gente sempre trabalhou vendo comportamento humano. E quando a gente pega esse tipo de situação, Canoas, recentemente Campo de Jordão mesmo, né, deslizou uma área lá e invadiu um quarto. Gil, é impressionante, cara. A gente passa a acreditar mais em Deus, porque a mulher, vou contar essa de Campos do Jordão, a mulher ouviu o chorinho do nenê, aí falou, deve estar com fome, recém-nascido, eu acho que tinha 2 meses, 1 mês, 2 meses. Aí ouviu o chorinho do nenê, vou dar mamar para ele. Levantou, quando ele tirou do berço, desceu. Nossa. Desceu, passou por dentro do quarto, levou o berço. Se ele tivesse lá, provavelmente tinha perdido a vida. Então a gente vê que Deus existe, Deus é maravilhoso. E quando a gente chega, Gil, é um alívio, cara, para a família, sabe? É aquela sensação que parece que põe a cabeça no ombro da gente lá e já se sente tão confortável. Então é uma profissão linda, maravilhosa. Peço a todos aí, os governantes, que olhem para a Defesa Civil com outro olhar. Porque, sabe, a parte política da coisa, ela é um órgão municipal, mas a parte política da coisa pouco importa pra gente, que nós estamos mexendo que a pessoa tem de mais valor, que é a vida, que é o patrimônio dela. Então a gente faz de tudo, e todos fazem, tá? Todos fazem. Por isso que eu falo, independente de qualquer um que chega ali, faz o seu melhor, dá o seu melhor, arrisca a vida. Você vai ver aí que tem... as imagens que eu te mandei, tem cara que tá só lama pro corpo. Se há um novo deslizamento em cima dele, como já ocorreu, perde a vida, mas a gente vai, é o risco que a gente tem que ter. Então, o que eu vejo, né, a parte mais emocionante de tudo, que tem um Deus muito forte, um Deus que toca no coração da gente, que faz a gente trabalhar para as pessoas que a gente não conhece, que a gente pouco tem contato, mas que nós somos um grande alento para essa pessoa quando a gente chega e começa a ajudá-la, né? Porque quem vai ter que reconstruir é ela.
mas a gente é o início da reconstrução dela. Zé Carlos, a Defesa Civil no momento agora, nós estamos no momento de chuvas, entendeu? Qual o posicionamento da Defesa Civil neste exato momento? Esse exato momento, Gil, a gente está trabalhando, que nem hoje, a gente estava trabalhando lá as questões do monitoramento. Por exemplo, para nós em Campos do Jordão, essa chuva está chamando a atenção porque está fora de hora, né? Já era para ter passado. Mas a gente fortalece o monitoramento da nossa área de risco. Tem que passar viatura, tem que ir lá, a gente tem contato com pessoas que moram no bairro, como é que está aí, passa para nós. Mas o que mais nos preocupa nesse momento, sério, é a seca e a queima, né? Imaginar que Campos do Jordão é uma floresta, né? Uma cidade dentro da floresta. Hoje mesmo a gente estava conversando vai ter um parque muito grande lá, e a gente já estava alinhando com ele para montar a equipe dele pronta para combater incêndio, porque eles estão no corredor de fogo que a gente chama lá em Campos do Jordão. Então esse é o nosso trabalho, é prevenção. Nós estamos tomando cuidado com a chuva, que está fora de época, mas o nosso foco agora já é incêndio. Zé Carlos, para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Olha, vou deixar uma mensagem assim bem linda da Defesa Civil, né? Que eu aprendi com um companheiro de trabalho, que a Defesa Civil, a gente chega, o nome já diz, é Sistema de Proteção e Defesa Civil. A gente chega no local, a gente não quer ser herói na vida de ninguém, mas a gente quer ser importante e trabalhar com Deus à frente de tudo. Então essa é a mensagem, a gente não quer ser herói, muitos vêm, abraçam, falam que sem a gente nada ia acontecer, elogia demais, não precisa de elogio não, nós não somos heróis, nós somos importantes porque aquela família afetada, aquele local afetado é onde eles encontram um alento e ele sabe que a partir dali ele vai ter uma resposta para o problema dele. Zé Carlos, gostaríamos de agradecer a sua participação, de parabenizar por esse trabalho, entendeu? Trabalho fantástico da Defesa Civil em prol de vidas humanas e que realmente seu trabalho seja coroado de êxito a cada dia. Gil, eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite mais uma vez. E tem uma frase que a gente usa muito na Defesa Civil, que é o slogan, é esse assim, ó, Defesa Civil somos todos nós. Então, todos nós temos responsabilidade com aquilo que nos pertence. Bem maior, a vida. Conversamos com o subtenente José Carlos Antunes, coordenador municipal da Defesa Civil de Campos do Jordão, mostrando que a Defesa Civil trabalha não é apenas tão somente na área da tragédia, assim no momento de prevenção, de planejamento e também resposta àquilo, como ele falou, que temos de mais valioso que é a vida humana. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.